São 8h26 e você acompanha o Jornal Bom Dia pelo 87,9 FM e também pelas nossas redes sociais. Hoje, com muito prazer, nós vamos conversar com o nosso amigo, advogado Ulisses Porto, grande colaborador da Valinhos FM, para falar sobre o curso de História de Valinhos para a GCM, a Guarda Civil Municipal. Ulisses, muito bom dia, obrigado em nos receber. É sempre um prazer voltar à casa que nos apresentou a comunicação e nos permitiu realizar esse treinamento. Graças a tudo que nós fizemos pela Valinhos FM, tivemos essa possibilidade de estar ali na GCM no dia 10 e 11 de julho, junto com o Brian, para apresentar um pouquinho, uma breve pincelada sobre a história de Valinhos na capacitação dos novos guardas municipais. Ulisses, quais os principais objetivos, desse curso com a Guarda Civil Municipal? A principal finalidade era a questão da grade. Eles tinham um treinamento, uma capacitação por 8 horas sobre a história de Valinhos, e também levar de uma forma, desde a formação geológica da cidade até a questão da constituição atual, como a cidade e as novas tecnologias têm atuado na segurança pública, e deixando claro para eles desde o primeiro dia que, se eles conseguissem compreender a história de Valinhos como um espaço que o indivíduo humano assume e emprega as suas personalidades na constituição de caminhos profissionais e também de vivência, de morada, de lazer, e eles, na hora que atuassem como guardas municipais, compreendessem que o papel deles era um papel de respeito e dignidade pela pessoa humana, e sempre atuassem dessa forma, a Valinhos ela ganharia muito com essa nova guarda. Como a guarda já vem atuando de forma bastante construtiva em Valinhos, eles ganhariam mais ainda, sempre levando como critério à frente a dignidade da pessoa humana. Fazendo isso, a cidade melhora, a situação melhora, a tecnologia se aplica melhor e nós temos uma guarda mais atuante também. Bom, Ulisses, muito obrigado pela participação aqui na Valinhos FM. E quais foram os temas, os assuntos ali selecionados dentro dessa longa história que Valinhos tem? Nós tivemos a carga horária de 8 horas, saímos da história de contar geologicamente a questão da formação, inclusive da formação da Serra dos Cocais, e a partir daí nós contamos a pouca história que nós temos sobre a questão dos assentamentos indígenas, onde eles, provavelmente o Pouso de Pinheiros, assim como o da Rocinha, eram um aglomerado do pessoal de povos originários. Depois, na sequência, nós falamos da Sesmaria, que faz esse caminho novo, encurta a ligação com a cidade de Campinas, ainda naquela época ligada a Jundiaí, depois que Campinas veio a crescer, se tornou um polo e se desenvolveu bastante. Falamos da história cafeeira, primeiro a questão do açúcar, depois a questão cafeeira. Chegamos à importância histórica que a febre amarela teve para Valinhos, a questão religiosa, que é bem marcada da história de Valinhos, um pouco sobre o porquê que se chama Valinhos, nas nossas pesquisas, o que nós encontramos até hoje. Aí viemos para a questão da cultura do figo, abordamos 2 personagens históricos, há muito mais, mas abordamos 2 personagens históricos, que foi a Dona Irã Barbosa e o Flávio de Carvalho. Passamos o livro do Marcos Guimarães, para o pessoal conhecer um outro artista de Valinhos, que também tem a sua projeção não só no Brasil, como no mundo. Mas isso foi só breves pinceladas. Abordamos a história política de Valinhos, mostrando os prefeitos e as fotos das câmaras municipais, conforme o decorrer da história. E, ao final, nós tratamos de Valinhos moderno, naquela situação onde você tem a conurbação, onde você tem um volume de pessoas que moram, a necessidade da água, a necessidade da preservação, a busca pela aprovação do plano diretor, a importância da tecnologia. E, encerrando, até com uma forma de homenagem aos guardas presentes, nós passamos um vídeo resumo do vídeo de 30 anos da Guarda. A Guarda já completou 40, mas é um registro histórico, inclusive está também
no YouTube, quem quiser depois pode procurar lá, 30 anos Guarda Municipal, você vai ver um vídeo de 32 minutos contando a história da Guarda Municipal e o seu papel, que evoluiu da questão do patrimonial, já indo para a segurança pública nesses anos todos. Ulisses, a gente sabe, né, que as guardas municipais, elas surgiram, né, pela ausência do Estado, né? O Estado negligenciou, né, a questão de segurança, e eu me lembro que praticamente a guarda noturna, como era assim chamada, né, no início, teve as origens com Guilherme Campos, né? Eles tinham uns fusquinhas, né? Aí havia-se uma unificação das polícias, polícia civil e polícia militar, né? Mas essa junção não prosperou, e aí começaram, né, as guardas municipais. E a grande importância da guarda municipal, claro que a gente sempre ressalta que o bandido, né, ele está em todo lugar e ele não tem aparência, mas a grande é a humanização, né? Quer dizer, é um servidor público, né? Esse curso vai nessa linha, Ulisses? Eu posso falar da parte que nós fizemos. Nós fizemos questão de destacar exatamente essa humanização do trabalho da Guarda Municipal, por tudo o que nós vivenciamos já, e os amigos que temos que trabalham na Guarda também. E aí também aproveitamos para fazer aquela lembrança um pouquinho mais triste, né? Um guarda municipal, 34 anos, a semana passada ele veio a falecer, todas as condições, de repente. E esse é o grande segredo da vida, é você entender que ela passa de uma forma muito breve e você não tem como segurança dizer isto será amanhã da mesma forma. Mas tem uma coisa que é certa, se você tratar o bem, humanizar, você olhar a dignidade pela pessoa humana, no dia seguinte, essa plantação de harmonia, de atração, ela gera o dobro. E nós sabemos que quanto mais dor você causar, mais dor você vai colher também. Então, se você pode escolher hoje fazer o seu melhor, e foi o que nós fizemos lá. Deixamos bem claro para eles, tanto verdade que no final, eles mesmos terminam dizendo, eu falei para eles, se vocês entenderem de forma simples o respeito e a dignidade humana, esse curso já foi compreendido. E eles deixaram muito claro isso nos comentários deles, porque eles falaram do papel do servir. Todos, basicamente, falaram nisso. Nós estamos aqui para servir. E nesse curso, como ele é um curso que envolve outras cidades também, nós tínhamos alunos que estavam aqui fazendo o curso, mas vão trabalhar em Vinhedo, e havia também um outro guarda que irá trabalhar em Itatiba. Então, basicamente, nós tínhamos 2/3 de Valinhos, 1/3 Vinhedo e mais uma pessoa de fora. Vamos pôr 1/3 de fora. Então, foi interessante. Aí abordamos um pouquinho da história de Vinhedo, compartilhei, eu e o Brian, junto com eles, material, porque quando nós fizemos esse curso, a ideia nossa não era só conversar, mas era trabalhar através de imagens, de fotos. Usamos muito o Google Maps, o Google Earth também, para fazer eles caminharem pela cidade, entenderem. Aí nós fizemos um exercício, falei, vocês têm 5 minutos para dizer quanto tempo você tiver que sair daqui e ir para os 2 extremos de Valinhos, que é o bairro São Bento, do Recreio, e o Capivari. Quanto tempo vocês gastam? Aí eu falei, que ferramentas vão utilizar? Aí utilizaram ou o Google Maps ou o Waze e chegaram à conclusão que gastariam 25 minutos em média para os 2 caminhos. E aí você fala assim, mas são a mesma distância, em termos de quilometragem, praticamente de 12 a 13 quilômetros, um pouquinho mais para o Capivari. Capivari chega a quase 16 quilômetros, e se você sair de onde está a Guarda, ela vai mais ou menos 13 até o São Bento. É que a ida para o São Bento, aí eles falaram, mas porque... Aí, entendendo a geografia, falaram, que para o São Bento é curva, é uma estrada pequena, e para você ir para o Capivari, praticamente é via expressa até chegar na entrada, e depois você vai para o Capivari ali. Mas até lá é via expressa, então você ganha muito tempo. Então, nós fizemos uma abordagem para eles visual. Então, eles conseguiram visitar
que nós começamos o nosso exercício da seguinte forma: colocamos os 3 mapas: Louveira, Vinhedo e Valinhos. E por incrível que pareça, vamos por assim, metade acertou, mas a outra metade não. E por incrível que pareça, foi mais o pessoal que é já de Valinhos, que já tem aquela noção, mas o pessoal de Vinhedo, por exemplo, ele chamou Vinhedo com Valinhos fosse. Mas por quê? Porque a identidade visual dele era o que ele conhecia. E outra coisa que me chamou a atenção também é isso. Muitos guardas também vão prestar o serviço em outra cidade, mas não são daquela cidade também. Eles vêm de outras cidades. Então, a questão do concurso público, ele coloca você espalhada pela região. Então, a região metropolitana é grande. Inclusive, eu deixo um abraço a uma amiga que é GCM lá em Americana. Encontrei com ela sábado. E ela vai de moto e volta, conforme o plantão dela. Depois ela tem um bico e depois mais um outro serviço. Ou seja, eu perguntei, como é que está a sua vida? Além da tripla jornada, educando os filhos indo para a faculdade. Então, só para você entender que o pessoal que vai trabalhar com segurança pública, assim como o pessoal também da área da saúde, eles se dedicam ao extremo, porque para poder... sempre ter um ganho a mais. Não é que pessoas querem só ganhar, mas elas, para terem um ganho a mais, para ter uma qualidade de vida melhor, eles acabam aproveitando o espaço para fazer bico, para fazer outro tipo de trabalho. E isso é normal, é permitido, está na legislação, mas são pessoas que trabalham diuturnamente. Inclusive, tem uma frase lá do Madeira, nessa gravação de 30 anos, que ele fala assim: a minha segunda pele é essa farda azul. Então, para você ver a dedicação que o pessoal tem. E muitos vêm da questão da área militar também, né? Eu que fui, durante 6 anos, militar, eu entendo essa paixão, eu entendo como é que funciona. E depois eu vou colocar os links aqui para o pessoal no comentário, vocês vão verificar como é que foram os 2 dias. Tem um vídeo que mostra a integralidade da nossa conversa, nossa palestra lá. E foi gostoso. Só sei que foi bem. Eu fisicamente não estava bem, mas assumi o compromisso, fui até o fim. Aproveitei a juventude do Brian e a paixão que ele tem pela Serra dos Cocais. Você não imagina. Porque ele não vai só pesquisar. O Brian, finais de semanas consecutivos, ou seja, com o pessoal lá da USP, ou seja, com o pessoal do outro instituto que tem, ou por conta própria, ele está a caminhar pela Serra dos Cocais. E a hora que vocês tiverem a oportunidade de entrevistá-lo, eu digo para vocês, converse bastante sobre a Serra dos Cocais. Ele está se tornando um vivenciador e um especialista em Serra dos Cocais. Quero mandar um abraço aqui para o Wagner Alves, companheiro, amigo da Valinhos FM, que está nos acompanhando por meio do YouTube. Ulisses, e qual foi a sua percepção ali dentro dessa formação? Hoje, os novos guardas municipais têm qual faixa etária e também existe uma presença maior das mulheres hoje do que constatado há alguns anos? Na verdade, com a existência da Guarda Civil também, ela possibilita, mas vamos dizer que seja um terço feminino, 2 terços masculino. Haveria, é o que tem maior idade, eu não peguei pela idade, mas se eu tiver nada, chegar próximo dos 40, a média ali, nós vamos colocar entre 22 e 26 anos, mas são pessoas que têm um condicionamento físico muito bom, são pessoas que estão preparadas para aquilo. Você percebe que o nível de formação são pessoas que ali fica claro que as pessoas elas têm a timidez em si no ambiente coletivo, nós tentamos fazer de forma mais tranquila para eles, mas você percebe isso, aquela questão de uma formação mais adequada, o pessoal já chega praticamente já com nível superior, eles entendem o papel. E a questão feminina, ela sempre, apesar de ser metade, um pouquinho mais da metade do eleitorado ser feminino, ainda o espaço da mulher não é que ele não é ocupado, é que, na verdade, você precisa ter cada vez mais pessoas que busquem estar presente. Vou até pegar um exemplo aqui, fazer um corte aqui, que vocês falaram a questão da feminina na guarda. Fazer um corte da política para o ano que vem. Vocês podem marcar aí. Vai ter partido brigando que nem fosse saco de gato para ver se traz as mulheres para os partidos. Porque é que, na verdade, a regra ela é de gênero, mas acaba sendo do gênero feminino, porque os partidos são essencialmente masculinos. Mas aí o que acaba acontecendo? São, pelas novas regras, eu fiz a média, porque eu adoro ficar estudando, né? De 14%
em média, nas eleições, as mulheres têm de 200 votos para cima. Então, se você lançar, vamos por lá, 20 mulheres, você vai ter aproximadamente 14% desse número, algo em torno de 6 ou 7 mulheres que terão acima de 200 votos. Se você tiver numa eleição seguinte, aí um grupo de pelo menos 8 partidos saindo, você já faz a conta para ver como vai ter gente brigando para trazer essas mulheres que têm votação para o partido e falam, não, eu quero para cá, né? E as regras mudaram muito. Agora a gente pode marcar isso aí para conversar um pouquinho sobre as novas regras eleitorais para 2024. Aliás, né, a gente já está vendo as movimentações políticas aí, né? Porque o ano que vem teremos as eleições municipais. Ulisses, o que mais, né, vocês abordaram? Vocês focalizaram também antes da imigração italiana nesse curso dado sobre a história de Valinhos para a Guarda Civil Municipal? Não, fizemos questão, praticamente 1/3 do primeiro dia, ele foi para tratar da questão dos povos originários, da questão dos escravizados, da ausência de documentação e também de como era Valinhos nesse período, que eram grandes latifúndios, depois se dividiram por fazendas, mas em princípio eram grandes latifúndios na parte açucareira. Quando teve a crise do açúcar, já começou a ter divisão de outras fazendas, mas ainda fazendas grandes, mas ainda com a questão de um único produto. Aí veio o café, a mão de obra dos escravizados, a alteração que houve quando você apresenta a liberdade, só que ela não teve a contraprestação, deixando bem claro isso. E aí, nós, inclusive, fizemos essa avaliação ali no curso. Falamos aqui, quantas pessoas aqui nesse curso, vocês estão vendo, que são de origem afro, ou da área da origem negra. Você olha, não chega a 20% ou 10%. Mas por que isso acontece? Não é a questão de que as pessoas não tenham competência. A questão do que o acesso à formação, ao conhecimento e à busca isso tem a parte boa também, né? Dos concursos públicos, porque eles não veem cor, não veem raça, não veem etnia, não veem gênero, mas você tem que ter uma formação anterior. E lá, o nível da formação num concurso de Valinhos ou de guarda municipal, ele é sempre com a régua muito em cima. Por exemplo, eu prestei um concurso em Minas que não teve corte, mas a maior nota foi 97, só para você ter uma ideia. Eu fiquei com 60 e pouco. Estou lá classificado, tudo, mas o corte é muito alto. Você não vai para um concurso hoje pensando que você tirar menos de 89, você passa. Então, você avalia a partir dessa história, onde você não teve, e aí você começa a assistir vários cursos, tem vários podcasts que tratam da questão dos escravizados, principalmente, e você vê a ausência total de história. Valinhos não tem história. Brian, inclusive, se estivesse aqui, poderia estar falando para vocês que ele desconfia e está aguardando a resposta do IFAM, ou CODEFAT, agora não lembro qual dos dois, sobre um possível cemitério de escravizados aqui na Serra dos Cocais. Então, se isso se tornar realidade, for fato, nós temos um sítio arqueológico a ser estudado no ambiente também de preservação histórica agora. Ulisses, a Valinhos FM hoje tem uma matéria sobre o censo 2022 que indicou a presença de 5 pessoas autodeclaradas quilombolas no município. Também no censo foi constatado que Itatiba, cidade ao lado de Valinhos, tem a maior presença de quilombolas na região metropolitana de Campinas. Nessas suas pesquisas históricas, em Valinhos já existiu algum quilombo, na época entre o século XVI ao século XIX, e também ali nos limites com Itatiba, essa história das pessoas que foram escravizadas se permaneceu viva durante os registros históricos? Então, essa é a grande tristeza nossa. Não há registros. Há especulações, há um pouco de história sobre o quilombo, que nós tivemos ali na região próxima ao Capela. É só vocês imaginarem o seguinte, vocês têm que entender bem isso. Nós estamos falando de 1600, 1700, começo de 1800. Não era essa facilidade de você caminhar. Era mata fechada e você tinha
alguns caminhos, depois é que foi aberto uma espécie de estrada com algo em torno de 2,20 metros para você passar por ali, mas eram coisas fechadas. E naquela região, ali próximo ao que seria a Capela, é que teve a primeira imigração de suíços e alemães para o Brasil a partir de 1824. Porque o nosso imperador Dom Pedro II, o que ele fez? A guarda pessoal dele seria o que nós chamaríamos hoje de os mercenários, e ele trouxe soldados alemães para servir como guarda pessoal dele. E a consequência, depois ele servir por um período, eles ganhavam terras. Então, muitos trouxeram a família de forma direta ou indireta. Então, nossa primeira migração para a região, ali na Rocinha, nós tivemos o Quilombo, e junto tinha também um assentamento ali de suíços. Então, você percebe já a questão também religiosa, a visão protestante com relação às pessoas escravizadas. E aqui nessa região, que nós temos registro histórico lá no livro do Rodrigo Paixão, foi exatamente isso. O Quilombo, ali naquela região que era conhecida como Rocinha, naquela região também próxima ao Capela, um pouquinho mais à frente ali, mas Valinhos sem nenhum registro. Mas se a cidade ao lado teve, a consequência é você ter também, porque nós temos essa parte da Serra dos Cocais, mais as matas, tudo, algo deve ter acontecido. O problema só é que quando você fala do autodeclarado, talvez tenha alguma coisa a ver com o assentamento Marielle Vive, que pode ser essa questão. De repente são pessoas que estão ali, eu não sei, ou também algumas pessoas já tomaram essa noção, mas eu não creio que sejam talvez originárias de Valinhos, porque a nossa história da questão do período dos escravizados, ela simplesmente, não é que ela foi apagada, não existe. Então, tudo tem que ser construído de novo, buscar o que nós tínhamos. Nós temos agora umas pesquisas, nós vamos fazer lá no Centro de Memória da Unicamp, sobre a questão das fazendas. Por isso que, junto com o Brian, nós optamos por fazer essa construção da história das fazendas na região metropolitana, e principalmente as histórias da fazenda de Valinhos, que a partir daí você começa a puxar o fio, e com base em alguma documentação você tem uma ideia de quantas pessoas escravizadas existiam, qual era o papel, como funcionava tudo isso. E, ao final, quando há... E em Valinhos ela foi muito nítida. Você tem 1988, a questão da libertação, e, na sequência, no mesmo ano, você já começa o fluxo migratório. Por exemplo, em 1888, Valinhos, no único ano, chegam quase 1.200 emigrantes para Valinhos, num único ano. Então, você consegue imaginar uma cidade que provavelmente, até ali, se tivesse algo em torno de 700, 600 pessoas, no único ano ela dobra de tamanho, e aí, com a ferrovia, não parou nunca mais. Ulisses, esse curso, né, vocês vão oferecer para outras classes? Qual que é a ideia, né? Porque hoje nós temos, inclusive, muitos funcionários municipais que são concursados, vieram de outras regiões, porque o concurso não limita-se, né, só aos moradores de Valinhos. Há alguma perspectiva nesse sentido? Nesse momento nós estamos à disposição, mas não tem. A própria preservação histórica também, ela está à disposição para as pessoas que se interessarem e quiserem procurar. É só procurar a preservação histórica, ou que tiver contato comigo, que tiver contato com o Brian, pode procurar e conhecer um pouquinho mais, mas não tem. Nesse momento, nós fizemos um trabalho voluntário ali, ele se encerrou, mas estamos à disposição para levar conhecimento e saberes, né? Porque o segredo está exatamente nisso, né? É a partilha de saberes e de dúvidas, que aí você constrói a história. Eu, aproveitando, colocando agora para vocês, os vídeos resumos, eles estão já no link aí dos comentários, e também o link para o Linktree da preservação histórica, onde você vai acessar o blog, o YouTube, o Face. Inclusive, recomendo a vocês darem uma olhadinha no YouTube, vídeos novos ali sobre a inauguração da prefeitura, imagens interessantíssimas que foram preservadas, e eu só tenho que dizer que a preservação histórica está de parabéns, porque ela vem fazendo um trabalho forte de resgate da nossa história, e fico feliz de fazer parte dessa associação e de poder levar saberes e conhecimento. Agora, o resto vai depender das pessoas entrarem em contato com a gente, mas estamos à disposição. E também de tempo, né?
porque é trabalho voluntário, né? Voluntário, você sabe como é que é, né? Sempre tem, mas falta também. Tá certo. Ulisses Porto, nosso amigo, colaborador aí, grande colaborador da Valinhos FM, nesse trabalho, né, realizado junto à Guarda Civil Municipal, um curso de História de Valinhos. Ulisses, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, um grande abraço e muito sucesso. Grato. E estaremos aí sempre realizando, assim que eu estiver em condição física, eu volto às minhas atividades de cobertura, ainda sem condição, e pretendo nos vermos na Paeja. Lembrando, quando que é a Paeja, só para lembrar o pessoal? Dia 20. Dia 20, então já está à venda os convites aqui na Vila Santana, não esqueçam. Isso, exatamente. Estaremos lá. Um grande abraço, muito obrigado. São 8h mais 50 minutos. Nós vamos a um rápido apoio cultural. Em seguida, voltamos com outras informações. A Valinhos FM está apresentando Jornal Bom Dia. A notícia em primeiro lugar. Valinhos FM, apoio cultural. WSA Informática, uma empresa 100% valinhense, atendendo Valinhos e região há mais de 20 anos. Especializada em sistemas simples e descomplicados para a emissão de nota fiscal eletrônica e cupom fiscal eletrônico SAT. Assistência técnica em computadores, notebooks, monitores, no-breaks e impressoras. A WSA Informática atende a indústria e o comércio, micro, pequenas e médias empresas. Localizada na Avenida Independência 432, próximo ao cruzamento com a 11 de agosto em Valinhos. Telefone 3871-8582. WhatsApp 98394-2021. WSA Informática, programando o futuro para atender no presente. Venha fazer parte do Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. É a escolha ideal para quem quer tranquilidade e saber que sua família está em boas mãos. O Plano de Saúde Santa Casa foi planejado para ser do jeito que você precisa. Ligue 3829-6699 e conheça as facilidades. Atendemos de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Agora em novo endereço. Avenida 11 de agosto, 1451, no 6º andar do edifício Elopar, próximo à Escola Fundamentum. Plano de Saúde Santa Casa de Valinhos. A saúde de sua família em primeiro lugar. O Centro Radiológico Valinhos está localizado na Avenida 11 de Agosto, número 1804, há 29 anos. A clínica, além de oferecer serviços de ressonância magnética, tomografia, ultrassonografia, mamografia, densitometria óssea e raio-x geral, atende a diversos convênios e possui programas de descontos. Os exames são disponibilizados de forma online para maior comodidade dos clientes. Horário de funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas. Aos sábados, das 8 às 12 horas, com estacionamento próprio. O Centro Radiológico Valinhos vem tomando todas as medidas de prevenção ao Covid-19 para os seus pacientes e colaboradores, mantendo o distanciamento social, álcool gel por todos os ambientes, recepções arejadas e higienização adequada. Para maiores informações e agendamentos, entre em contato através dos telefones 3829-5777 ou WhatsApp 19 989180990. O restaurante da Nona ampliou suas atividades e agora oferece sua nova e moderna estrutura para a realização de eventos.
Com uma equipe altamente capacitada, cardápio diversificado e delicioso, com a qualidade e a tradição de quem está há 45 anos atuando na cidade de Valinhos. Oferecemos pacotes completos, incluindo buffet, bebidas, sobremesas, salgados e muito mais. Entre em contato e solicite um orçamento personalizado para o seu evento através do e-mail nonarestaurante.eventos@gmail.com ou pelo fone 19 99992 1952. Ela está de volta! É a terceira Paella Caipira da Valinhos FM. Dia 20 de agosto, a partir do 12:30, no Salão de Festas da Paróquia Matriz de Santana. Delicie-se com a tradicional paella preparada com todo carinho. E tem mais! Música ao vivo para animar a festa e fazer todo mundo dançar. E ainda, sorteio de prêmios. Os convites estão à venda por apenas R$ 60, bebidas à parte. Anote esta data, 20 de agosto, a partir do 12:30, no Salão de Festas da Paróquia Matriz de Santana. Terceira Paella Caipira da Valinhos FM. Apoio, Gilson Despachante, Valicar Autovidros, Automecânica Vera Cruz. São 8h57 e vamos à previsão do tempo. Como vai o tempo e a temperatura? Sol com algumas nuvens, mas sem possibilidade de chuva. O ar permanece seco em toda a nossa região, por isso é importante se hidratar. A máxima em Valinhos chega hoje na casa dos 25 graus e a mínima fica na casa dos 14 graus. E às 8h58, nós estamos encerrando mais uma edição do Jornal Bom Dia, nesta segunda-feira, encerrando também o mês de julho. Nos trabalhos técnicos, Gustavo Baldessim, redação e apresentação de Gustavo Ramos. E Fernando Dávila. Roseli Bernardo dá sequência à nossa programação. Tenham todos um excelente dia e até amanhã, se Deus quiser. A todos um ótimo dia, lembrando que às 12h15 da tarde tem o link Valinhos FM, para você, ouvinte aqui da rádio, que é a voz da nossa gente.